E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre a correção do fator de potência. Vamos entender o que é isso aí e por que a gente vai querer alterar esse fator de potência. Então a primeira pergunta que tem é por que a gente gostaria de alterar esse fator de potência. Então vamos lá, voltar para a nossa definição de potência complexa. S é P mais JQ. E o fator de potência, que é o cosseno do φ lá, ele também é o cosseno de θV menos o θI. Só que se tu lembrar do nosso triângulo lá, a gente tem aqui o P, e o Q e o S. Então, a gente vai poder definir esse cosseno de φ como sendo também P sobre S, porque cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então isso aqui também é igual a P sobre S. Então olha só, o que vai acontecer aqui? Se tu lembrar lá, esse nosso Q, que é a potência reativa, ela é a potência que vai ser usada para carregar capacitores e indutores e ela vai ser devolvida para a fonte após um ciclo de corrente. Então, esse Q, ele não é interessante para as concessionárias de energia. Então, a correção do fator de potência, ela está ligada com a concessionária de energia. Por exemplo, tem uma indústria lá que produz potência e tu vai usar ela na tua casa ou na tua indústria, por exemplo. Se na tua indústria tiver um fator de potência, vamos supor que o teu fator de potência é 50%. Nesse caso, então, o módulo do Q é igual ao módulo do P. Mas isso aí não é interessante para essa concessionária. Por quê? Porque ele está te fornecendo um monte de potência, mas o que tu está realmente usando para converter energia é só o P, ou seja, metade da potência que ele está te fornecendo, tu está usando para realizar trabalho. Então, as concessionárias estabelecem uma lei que diz que o cosseno desse ângulo φ aí tem que ter um valor mínimo. Em alguns lugares, por exemplo, aqui no Brasil, esse cosseno de φ ele tem que ser sempre maior que 0,92, ou seja, 92%. O que isso quer dizer? Significa que o P tem que ser tantas vezes maior que o Q. Então, esse é o motivo pelo qual a gente quer corrigir esse fator de potência. Se tu tem na tua indústria lá, então, um fator de potência de 0,5, tu vai ter que fazer alguma coisa para transformar esse valor de 0,5 em um valor maior que 0,92, porque senão, tu que é o dono da empresa, tu vai ter que pagar uma multa por causa disso. A segunda pergunta que nos surge aí é como? Como é que a gente vai corrigir esse fator de potência? Então, o que acontece? Na maioria dos casos, a gente tem um fator de potência atrasado. Se tu lembrar, tensão, corrente atrasada em relação à tensão, isso aí é sinal que o nosso circuito é indutivo. Se o circuito é indutivo, então a gente tem que Q é maior que 0. Olha só o que acontece. Por que normalmente o circuito é indutivo? É porque normalmente nas indústrias, por exemplo, a gente tem circuitos que envolvem bobinas indutores. Por exemplo, motores e transformadores. São alguns exemplos aí de equipamentos que são indutivos, que têm bobinas. O que tu vai fazer então? Para tu fazer esse Q diminuir, tu tem que adicionar alguma carga, que eu vou chamar de Z, que forneça um Q menor que 0. Porque daí quando tu somar esse Q menor que 0 com esse Q maior que 0, tu vai ter um Q menor e aí tu vai tentar diminuir, aumentar o teu fator de potência ou diminuir o teu ângulo φ. Como a maioria dos fatores de potência aí na indústria são atrasados e a gente quer gerar então um Q menor que 0, para isso a gente tem que usar um
banco de capacitores. Tu vai ligar capacitores em série ou em paralelo, dependendo do caso, normalmente em paralelo, que é mais fácil, tu não precisa abrir o circuito para ligar. Então tu vai ligar um banco de capacitores que vai fornecer uma potência reativa menor que zero, vai se contrabalancear com essa potência reativa maior que zero, e dessa maneira tu vai fazer o teu fator de potência aumentar. Então, esse é o motivo e a razão pela qual a gente vai tentar alterar esse nosso fator de potência. Na verdade, isso aí é legislação, é uma lei. A gente tem que ter o fator de potência maior que 0,92, senão tu vai pagar a multa na tua indústria lá. Residencialmente, a gente ainda não tem isso, mas existem planos aí para estabelecer um fator de potência mínimo para as residências, além de aumentar ainda mais esse fator de potência para 0,96, por exemplo. Então a gente vai fazer aqui um exemplo bem rápido de correção de fator de potência. Então olha só, qual é o valor do banco de capacitores que deve ser adicionado em série a uma carga Z 10 mais J4 para que o fator de potência seja unitário? O que acontece então? Para o fator de potência unitário, se Fp é igual a 1, então a gente tem que φ é igual a zero. E φ é θV menos θI, portanto, θV tem que ser igual a θI, ou seja, a tensão tem que estar em fase com a corrente. Para a tensão estar em fase com corrente, a gente tem que a carga Z tem que ser puramente resistiva, ou seja, a gente tem que a impedância, a reatância desse circuito aí tem que ser igual a zero. A gente sabe que a reatância X de um circuito vai ser igual a XL menos XC. Então, a gente tem que, como isso aqui é zero, XC tem que ser igual a XL. Pela informação aqui do problema, a gente sabe que o XL é 4. Então, o XC tem que ser igual a XL, que tem que ser igual a 4 ohms. Como a gente quer o valor do capacitor, então a gente pode ainda calcular isso aí da seguinte maneira. Ó. Lembra que XC é igual a 1 sobre ômega C. Isso aí é igual a 4 ohms. Portanto, a gente vai ter que adicionar um capacitor aí C que tenha valor 1 sobre 4 ômega. Se a gente estiver trabalhando com a frequência da rede, a gente sabe que a nossa tomada ali, ela oscila numa frequência de 60 Hz ou numa frequência angular de 377 radianos por segundo, que é 60 vezes 2π. Se tu substituir esse valor de ômega aqui nessa equação do C, tu vai chegar num valor de mais ou menos 66 milifarads. Então, esse aí foi o exemplo de correção de fator de potência, bem simples, mas que serve para ilustrar um pouco de como é que funciona esse processo aí. Então, é bastante importante tu entender que esse fator de potência vai estar sempre presente daqui para frente nos nossos cálculos. Além disso, uma coisa importante de tu notar, vamos imaginar que a gente tem aqui um circuito com uma fonte, aqui a gente tem uma carga Z1, aqui a gente tem uma carga Z2. O que acontece? A gente pode calcular o fator de potência em qualquer ponto desse circuito. Então a gente pode calcular o fator de potência da fonte, a gente pode calcular o fator de potência da carga Z1 e o fator de potência da carga Z2. Para isso, tu tem que calcular aqui o ângulo da corrente e da tensão. Aqui tu tem que calcular o ângulo da corrente, que é o mesmo, mas a tensão é diferente. E a mesma coisa aqui, a tensão nessa carga é diferente dessa, que é diferente do V, e a corrente é a mesma. Então tu vai ter fatores de potência diferentes na carga e na fonte. Normalmente a gente está preocupado com o fator de potência na fonte, que vai ser o fator de potência que está sendo entregue aí para o resto do circuito. Então era isso aí e até as próximas aulas.